Cara, eu não gostei do Vasco hoje não, sabia? Mas o que você não gostou do Vasco? Eu achei o Vasco um pouco disperso. Desde que não seja com violência, mas a provocação ela é sadia, faz parte do futebol. No vídeo de hoje, vamos ver o que a imprensa e os comentaristas estão falando sobre o clássico entre Vasco e Fluminense. As críticas, os elogios, as polêmicas, tudo sobre a coletiva do Fernando Diniz. Os erros que custaram caro e os desfalques que preocupam para os próximos jogos. Então se liga e vem comigo conferir todos os detalhes. Torcedor do Vasco. Cara, eu não gostei do Vasco hoje não, sabia? Mas o que você não gostou do Vasco? Eu achei o Vasco um pouco disperso no início do primeiro e do segundo tempo. É difícil, tá? O trabalho do Diniz está começando agora. Eu não vou madeirar o trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho que demora muito para dar frutos, é um trabalho que demora muito para assimilar, é um trabalho que é muito distante do que estava sendo trabalhado antes. Então assim, eu não vou chegar aqui e vou falar assim, porra, tá tudo errado, que isso é uma idiotice, não é verdade. Acho que o Vasco, eu senti o Vasco bem no miolo dos tempos, assim, no miolo do primeiro tempo e no miolo do segundo tempo. Nas pontas, o Fluminense foi superior, empurrou o Vasco para trás. O Vasco fez 1-0, poderia ter feito 2-0 com o Ryan, poderia ter feito 2-0 de novo com a bola na trave, e aí o jogo poderia ser diferente, mas não foi. Acho que o Vasco ainda tem algumas deficiências, principalmente defensivamente, cara. O Vasco sofre muito, é muito desorganizado. Assim, honestamente, falta qualidade técnica mesmo dos jogadores, e essa ausência de qualidade, quando você traz para o que o Diniz quer fazer com o time, infelizmente, você vai sofrer. Fica saltada, né? Exatamente, porque assim... Tem que ajustar, né, cara? Acontece em situações que o Hugo Moura e o João Vitor, eles têm essa indefinição de quem vai na bola, e aí acaba sobrando. O Paulo Henrique dá a bola um pouquinho mais curta e os dois ficam meio perdidos ali no lance. Isso aconteceu algumas vezes. Hoje eu senti falta do Paulo Henrique, hoje eu senti falta do Piton chegando mais vezes. Faz parte. Eu achei que hoje o Vasco criaria mais, porque o Fluminense atacaria mais o Vasco. Mas não foi assim que aconteceu. Acho que não foi um jogo horrível. Mas isso que eu ia falar, cara. Eu acho muito circunstancial. Porque nem que você falou, o Vasco faz 1-0 numa bola parada que é a arma do Vasco. E aí cresce no jogo. Alguns dos problemas é que o Vasco também não criou outras oportunidades para que o Verratti finalizasse. Sim. Porra, tudo bem, o Ryan teve uma chance cara a cara, num momento que é muito sintomático do que é o Diniz quando ele sente o cheiro de sangue. Sabe aquela coisa do Tubarão? Ele sentiu o cheiro de sangue, vieram 4, 5 atacando a bola. Até falei na narração, o Vasco mergulhou com 4. E aí os 4 recuperaram a bola, né? Um deles recuperou a bola, sobrou no Ryan cara a cara, ele perde o gol. O próprio Ryan bate, exatamente. Bate nele, ele ganha. E depois tem um outro chute de fora, que a bola explode no travessão, que tá balançando até agora. Eu acho que o jogo, como é tradicional no futebol brasileiro, são poucos os times que eles realmente entram em campo com um propósito específico de dominar o adversário e saber como vai fazer para ganhar o jogo. O jogo hoje ele ficou muito aberto. Sim. E assim, se não necessariamente aberto em oportunidades, aberto em controle. Ora era o Vasco, ora era o Flu. E eu acho que o trabalho do Diniz, quando atinge o ápice ou próximo do ápice, ele tende a controlar mais os adversários do que o Vasco controlou. O Vasco não conseguiu. Não. Sabe aquela coisa do torear? O Vasco ficou toreando o Fluminense, mas não controlou. Ele não encurralou o Fluminense, ele não conseguiu fazer aquilo que ele necessariamente faz nos jogos. Quando o Diniz está, o time dele no seu máximo, não dá para cobrar isso, obviamente, depois de 3 jogos. Agora, um ponto que o Guga falou aqui, da troca de jogadores no Fluminense, que eu senti pelo menos ao final do jogo, o Vasco logo depois que faz 2 mexidas, ele melhora. O Fluminense dá uma caída quando entra o Ganso. Só que depois, cara, o Fluminense me parecia mais confortável, mais inteiro para jogar. Tive a mesma impressão. E aí, cara, tem que levar em consideração que o Diniz chegou agora e ele quer encurtar o máximo do ponto de vista de entrosamento, ele bota 3 jogos seguidos do mesmo time. Desde que não seja com violência, mas a provocação ela é sadia, faz parte do futebol. O Ryan, ele provocou e no final foi provocado. É como aquele ditado, né? A volta é triste, infelizmente, a volta é triste. Mas é do futebol. E o Ryan tem esse hábito de provocar desde a base. O Ryan entende, apesar que ele é um jogador em evolução, que vem amadurecendo, o Ryan entende o que é um clássico. Ele sabe o que é ser Vasco. Então, se ele tá no clássico, ele vai provocar. Ele vai provocar o adversário, ele vai comemorar. Então, assim, a postura, o comportamento do Ryan, eu não vejo nenhum problema, né? O Diniz falou que ia conversar com o jogador, que não se faz e tal, que ia depois chamar a atenção do Ryan, mas eu particularmente acho que a questão de você provocar o adversário é normal, né? Tanto em campo como também na arquibancada, né? O Diniz quis jogar que esse tipo de provocação é mais pro lado da torcida, mais pro lado do torcedor, mas dentro de campo eu acho que vale esse tipo de provocação de qualquer lado, né? Claro que claro que quando a provocação vem do torcedor adversário pro torcedor do Vasco, o torcedor tem razão, tem direito de ficar chateado, de ficar bolado, né, como diz a expressão, mas isso é do futebol. E agora, outra situação que, assim, demonstra mais um erro, que foi um dos erros que custou caro para a vitória do Vasco ontem, foi a mudança.
o Fernando Diniz, como nós falamos, ele quebrou esse silêncio, né? Ele fala em relação à alteração, que não era pro Hugo Moura sair da partida. O Hugo Moura é o cara da marcação, é o cara que fecha o espaço. E sai o Hugo Moura para a entrada do Paulinho. Era o Nuno Moreira, o quarto árbitro, entendeu errado. E é uma coisa que sabe, que não dá para se compreender. Alguém na hora tinha que ter gritado, alguém na hora tinha que ter paralisado a substituição. Não tem como você ver que está acontecendo um erro na substituição e deixar acontecer. Eu acho que era um momento que o Vasco já estava tão entregue, ou até mesmo satisfeito, porque chegou aos 40 minutos, a sensação é que o Vasco já tinha assinado o empate. Só que não basta só você assinar um empate e recuar. Você tem que pelo menos não jogar e não deixar o seu adversário jogar. O problema é que o Vasco já tinha assinado o empate na situação que estava sendo pressionado e deixou o Fluminense jogar, deixou o espaço pro Fluminense chutar. Então, assim, numa situação como essa, ou você não joga e você atrapalha o seu adversário de jogar, acaba com o jogo. Mas não, o Vasco deixou, foi sofrendo pressão, saiu o gol do Fluminense. Então, assim, são erros que, sabe, chateia, incomoda porque o Vasco, só esse ano, só venceu um clássico, venceu um e empatou outro, o resto perdeu. Perdeu de virada, Fluminense no Carioca. Então, vai acumulando e vai com certeza chateando, porque clássico não se joga, clássico se vence. Então é complicado. Falar sobre desfalques confirmados, né? O zagueiro Luiz Gustavo, ele deve colocar com certeza o Freitas no jogo do Bragantino e o Hugo Moura. E aí fica complicado. Já não tem o Hugo Moura terça-feira contra o Melgar, porque ele recebeu o cartão vermelho, e não tem o Hugo Moura contra o Bragantino na próxima semana. E aí o Diniz vai ter que quebrar a cabeça, porque entra o detalhe, aí a gente convê, por mais que o Coutinho ele não consegue ter uma sequência de bons jogos, ele faz um jogo bom, faz um gol ali, dá uma assistência ali, tem jogo que ele não performa, mas olha a falta que fez o Coutinho. Não deu certo o sistema de 3 volantes. Não deu certo. O Tite não conseguiu encaixar na criação. Então, assim, uma situação que só complicou o Vasco na tabela, que se mantém com 10 pontos. Tem que torcer para os resultados hoje ser favorável na tabela e virar a chave contra o Bragantino, depois contra o São Paulo. E aí vem a parada para período de data FIFA e o Super Mundial, e o Vasco ter esse tempo para poder voltar bem, né? Voltar para a segunda parte do Brasileirão. Bom, agora, próximo jogo terça-feira, arbitragem contra o Melgar já definida, o senhor, vamos lá, escalado colombiano, John Ospina, já confirmado a arbitragem. A gente vai falar bastante do jogo, né, o dia do treino, recuperação também pós o jogo, e as últimas informações, galera, que o Vasco teve uma vitória na justiça contra o Álvaro Pacheco, né? Inclusive o Joel trouxe essa informação, a gente conseguiu trazer, apurar essa informação, o Joel apurou e confirmou que o Álvaro Pacheco acionou o Vasco após a demissão em 2024, cobrou 4 milhões, que englobaria o seu contrato, mais 2 milhões dos seus assistentes, totalizando 6 milhões de reais. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!